Eu queria iniciar aqui agradecendo a nossa convidada de hoje. Deixa eu abrir aqui o áudio dela. Eu queria começar agradecendo, Carol, você por ter aceitado o convite, né? É uma honra ter você aqui hoje, ouvir a sua história. Eu também, hoje, vou ouvir pela primeira vez a história completa, né? Junto com o pessoal. Alexandre já ouviu, né? Ficou muito impactado. Eu ainda não escutei, eu já sei, né, da história, mas não escutei, assim, os detalhes. Então, hoje eu vou escutar juntinho com o pessoal. Eu amo a história dos olhos, Carol, e realmente, assim, eu sempre agradeço a pessoa que se dispõe a compartilhar a sua história, porque às vezes a pessoa não compartilha, né? Recentemente eu tive um caso de uma pessoa que foi um caso com hemorroida, né? Então, às vezes, principalmente o homem, ele não se sente muito à vontade em compartilhar esse tipo de experiência. Mas essa pessoa, ela estava já com uma cirurgia agendada, né? E por conta do cipreste, né? Eu cedi o óleo do cipreste, a pessoa não tinha. E por conta do cipreste, com 5 dias, essa realidade foi mudada e a pessoa não precisou mais operar. Então, às vezes, a pessoa não se sente confortável em compartilhar esse tipo de história, por isso que eu também não vou mencionar o nome da pessoa, mas eu faço questão de compartilhar a história para vocês entenderem, né, como os óleos essenciais são poderosos e que ainda muitas pessoas, inclusive, né, que trabalham com saúde, não conhecem o poder, né, que eles têm de transformar uma realidade, às vezes até com indicação cirúrgica. Então, Carol, eu queria agradecer muito por você ter aceitado compartilhar a sua história, né, dedicar aí o seu tempo. Nossa, eu me lembro desse quadro, Carol, atrás de você, lindo. Da mamãe. Exato, muito bonito. Agradecer, né, por você estar cedendo o seu tempo, né, para compartilhar a sua história com outras pessoas, ajudando a gente também, né, a fortalecer a crença das pessoas no poder dos óleos essenciais, tá bom, Carol? Então, muito obrigado e que Deus te Agradeço. abençoe muitíssimo. Então, vamos lá, né? Carol, primeiro eu queria para você falar um pouquinho, se apresentar, né, para as pessoas entenderem um pouquinho da sua história, além de se apresentar, né, contar um pouquinho como que você descobriu, né, o teu diagnóstico de esclerose sistêmica, como que foi, em que ano, né, você descobriu, contar um pouquinho só para as pessoas se situarem, né, como tudo começou. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Carol Regadas, né? Eu tenho 42 anos e eu descobri a minha doença em julho de 2009, né? Eu sempre fui uma pessoa muito, muito ativa e eu tinha loja em shopping e eu andava de uma loja para outra e eu comecei a cansar, a me sentir muito cansada em subir para o estoque, descer, ir para uma loja para outra. E notava que quando eu tomava banho, as minhas extremidades dos dedos, da boca, do pé, ficavam pretas. Não eram roxas, não, eram pretas mesmo. E eu sou um pouco neurótica com isso, com o negócio de doença, porque eu perdi minha mãe muito cedo. Então, na mesma hora, eu liguei para o meu clínico geral, né, e falei que eu queria marcar logo um check-up com ele. Cheguei lá, falei para ele o que eu estava sentindo, aí ele disse assim, minha filha, você teve febre reumática quando era criança? Aí eu liguei para meu pai, né? Meu pai disse, eu não lembro, ligue para sua madrinha. Minha mãe já tinha falecido. Aí eu liguei para minha madrinha, ela disse, teve, a sua foi bem forte. Aí o clínico geral chegou e disse, olha, Carol, provavelmente pode ser uma infecção na válvula do coração. Às vezes, crianças que têm febre reumática podem levar isso mais na frente. Vamos investigar. Aí tá certo. Aí liguei pro meu tio em Fortaleza, que é médico. Ele falou, não, venha para cá, para Fortaleza, para a gente investigar. Fiz todos os exames. E, por coincidência, a minha avó também tinha tido essa infecção no coração. Um primo meu que tinha tido febre reumática também tinha tido. Então, a gente já achava que era isso, né? Fiz todos os exames cardiológicos, não deu nada. E aí o cardiologista falou para mim, olha, você tem que procurar um reumato. Eu nem sabia que existia essa especialidade médica, porque, assim, para mim era mais as básicas, né? Aí nós fomos no reumato e ele virou para mim e falou assim, Carol, de todos esses exames que você já me trouxe, é como se eu estivesse sobrevoando um condomínio com 6 casas e eu sei que você está dentro de uma delas.
Aí eu disse, mas quais são as 6? Ele disse, eu não vou lhe falar, senão você vai ficar doida. A gente agora fica doido com o doutor Google, né? Aí, vamos fazer mais exames. Fiz mais exames, com 15 dias eu retornei a Fortaleza, saiu o resultado. Eu tenho uma doença autoimune que chama-se esclerose sistêmica, com produção excessiva de colágeno, né? Muita gente chega para mim e diz, é ótimo, né? Porque tu não vai envelhecer, né? Colágeno. Eu disse, mas eu não produzo só o colágeno bom, eu produzo o colágeno ruim também, né? Em excesso. Que isso vai fibrosando os órgãos vitais, que são eles rim, esôfago, coração e pulmão. No meu caso, fibrosou o pulmão, a princípio, né? E depois fibrosou o esôfago, um pouco mais na frente, né? E assim, foi bem difícil para mim esse diagnóstico, porque eu já vinha vamos dizer, há uns 15 anos que eu tinha perdido a minha mãe de câncer, né? E na época era uma doença relativamente nova, né? Também. E tinha só 4 anos e meio que eu tinha... 4 anos e 8 meses que eu tinha tido uma filha, né? Que era especial. Então, assim, quando eu descobri, o meu chão abriu, né? O meu mundo desabou, porque eu não entendia nada da doença. Eu comecei a estudar, a tentar entender o que era, como era que tinha que ser tratado, né? E, assim, foi bem difícil. Eu chorava demais quando eu descobri. Muito. Isso foi em 2009, né, Carol, que você falou? Sim. Só um minutinho, Carol, que eu estava... Certo. E aí, Carol, quando você descobriu, né, quando foi dado o diagnóstico, quais foram os tratamentos, né, que foram indicados na época? Quais foram os tipos de tratamento que você passou, né? Explica para a gente um pouquinho, assim, né, do que foi te ofertado, né, como tratamento viável, né, possível para você tratar a sua condição. Por incrível que pareça, eu nem tinha conhecimento, mas a doença autoimune, normalmente, ela é tratada com quimioterápicos, né? E, a princípio, nos primeiros 1 ano e meio, eu tomei um quimioterápico chamado ciclofosfamida, né? Eu ia a Fortaleza e tomava a cada 21 dias injetado diretamente na veia. E tinha mês que eu fazia 2 sessões, né? Porque 21 dias dava, né? Então, assim, era muito efeito colateral, muito. Eu desmaiava muito, eu vomitava muito, eu tinha bastante enjoo, né? Assim, e também comecei a tomar uma dose de corticoide altíssima, né? Eu tomava 40 miligramas de corticoide por dia, né? E isso, assim, foi o primeiro tratamento. Depois de 1 ano e pouco, esse remédio parou de fazer efeito. Nós mudamos para um outro quimioterápico que chama Mabtera, que é um pouco mais forte. E, além de mais forte, esse quimioterápico, ele não era autorizado pelo plano de saúde, né, para ser usado na doença autoimune, só na doença oncológica, né? E ele maltratava bem mais, porque ele era muito forte mesmo. Então, assim, nessa época do Mabtera, era a época que eu mais desmaiei. Eu estava aqui e dizia, vou desmaiar, desmaiava, né? Desmaiei algumas vezes dirigindo, né? Era bem difícil mesmo. E depois de 1 ano e pouquinho do Mabtera, quase 2, o Mabtera também parou de fazer efeito, né? E aí não existia nenhum outro medicamento que pudesse me ajudar mais do que eles, né? Então, o que aconteceu? O meu médico, o meu reumato de São Paulo, ele me deu 2 possibilidades. Ele disse, Carol, você tem 2 possibilidades. A primeira possibilidade é você aguentar. Eu esqueci de falar aqui para vocês, um parêntese. Quando eu descobri a minha doença, eu tinha perdido 30% da capacidade pulmonar, né?
e praticamente nada do esôfago. Quando o ciclofosfamida parou de fazer efeito, eu já tinha perdido mais 40, né? Então, ao total, eu já tinha perdido 70 e um pouco mais do esôfago, né? 70% da capacidade pulmonar. 70% da capacidade pulmonar. Eu já estava com 20... Quando o Mabitera parou de fazer efeito, eu já estava com 27% da capacidade pulmonar, certo? E o meu médico de São Paulo virou para mim e falou o seguinte: Carol, nós temos duas opções. A primeira opção é você aguentar até 2016, onde vão lançar um remédio para fibrose. Não sei se para a sua fibrose vai dar certo, mas é o remédio que vai ter, que a Anvisa vai liberar, né? Ou a gente tentar um transplante autoimune, né? Um autotransplante de medula. Eu nem sabia que se fazia autotransplante em doenças reumatológicas. Para mim, era só em doenças oncológicas, né? E aí, isso foi em 2013, acho que janeiro ou fevereiro de 2013, se eu não me engano. E eu comecei cada vez mais a cansar, eu tive que comprar uma máquina de oxigênio, que eu tenho até hoje aqui em casa, por precaução, né? E eu vi que eu não ia conseguir aguentar até 2016, né? E aí eu fui procurar o meu médico em São Paulo, falei para ele, falei, doutor Morto, eu estou cada vez cansando mais, tem coisas para me lavar meu cabelo em casa, eu estou lavando sentada no chuveiro, porque eu não tenho força, nem eu perco ar para esfregar minha cabeça. Aí ele disse, minha filha, então a gente vai ter que ir para o transplante. Procurei 3 hematos em São Paulo, dos quais uma, que foi até a mesma que fez a do Janiquine, a doutora Iana Novaes, ela não pegava doenças reumatológicas, só doenças oncológicas. E outros 2 reumatos que eles não é que eles, não vamos dizer assim, que eles se recusaram a fazer. Eles disseram que, pela legislação americana, o meu transplante não era mais autorizado a ser feito, porque eu estava com menos de 35 da capacidade pulmonar, que era o mínimo, né? E, por sorte, o filho do meu reumato, Mato, que faz transplante, estava vindo dos Estados Unidos para fazer a implantação da parte de hematologia da Beneficência Portuguesa, e eu resolvi consultar com ele e ver. E aí a gente conversou, ele viu eu conversando mesmo sem oxigênio, né? E ele disse que faria meu transplante com uma única condição, né? Eu e meu pai assinaríamos um termos, né, de, se caso eu chegasse a óbito, a gente não ia processar ele pelo fato de eu estar com uma capacidade menor do que 27, e que nós íamos fazer o transplante todo por etapa. Eu passava da primeira etapa, bem, a gente ia para a segunda. Eu estava na segunda, se eu conseguisse passar pela segunda, eu ia para a terceira. Caso ele visse que eu não ia conseguir passar para a quarta, a gente encerrava ali e parava de tentar, né? Então, eu fiz um autotransplante de medula em outubro de 2013, né? Onde eu quase morri 5 vezes, né? Foi bem, bem difícil mesmo. Aconteceu inúmeras situações dentro do hospital que não era esperado, né? Eu trouxe todo o sangue do meu corpo inteiro, tomei 8 bolsas de sangue, 4 de plasma, né? E, assim, saí do hospital depois de 60 dias, bem debilitada mesmo, muito inchada, porque eu ainda tomava muito corticoide, muita medicação. Eu saí do hospital tomando 23 comprimidos diários, né? Eu não conseguia, às vezes, nem comer de tanto remédio que eu tinha que tomar, né? E voltei para São Luís em novembro, dezembro de 2013. Quando foi em janeiro, no meu primeiro retorno, eu conversei com o meu médico, né? Porque eu estava trancada dentro de casa, não podia ter contato com muita gente, minha imunidade muito baixa, e perguntei para ele quanto que ele achava que com esse transplante eu conseguiria recuperar do pulmão. E aí ele falou para mim que, se eu conseguisse recuperar de 35% a 40%, já tinha valido a pena o transplante, porque eu já iria, caso eu precisasse para outro transplante, eu já iria com uma folga, né,
bem melhor. E aí eu brinquei com ele e falei assim, mas eu não aceito menos que 54. Aí ele disse, mas por que 54? Aí eu falei, porque é o dobro de 27. Aí ele riu e disse, impossível, Carol, com a fibrose que tem no teu pulmão, impossível. Aí eu disse, tá certo, né? Mas a gente é brasileiro, né? Aí foi uma luta. Mas, assim, foi bem difícil essa parte do transplante, né? E após o transplante também, muita medicação que eu tomei. Né? E Carol, e uma coisa na tua fala, né, que a gente percebe, né, que é uma situação que às vezes a pessoa não se atenta, né? Você começou a usar um medicamento, aí passava certo tempo, não fazia mais efeito, né? Começava a usar outro medicamento, passava mais um tempo, não fazia mais efeito, né? E essa realmente é uma das características de algo que é sintético, né? Que não é natural, né? O corpo ele cria uma resistência àquilo que é Resistente. sintético, que é uma grande diferença, né? Dos óleos essenciais, que o nosso organismo ele não cria essa resistência. E por isso os óleos essenciais são tão incríveis, né, também. Mas antes da gente chegar nos óleos, Carol, conta só para a gente, assim, mais ou menos, só para a gente ter uma ideia, né? Mais ou menos, você tem uma ideia de mais ou menos quanto você gastou, assim, com todos esses tratamentos, esses medicamentos que o plano não autorizava, né? Bomba ter um oxigênio em casa, viagens de consultas médicas. Você tem mais ou menos, assim, uma noção de quanto você gastou ao longo desses anos? Eu gastei mais de R$ 1 milhão. Mais. E agora, Carol, eu queria saber, assim, né? Essa tua fala, assim, ela é brilhante para a gente ter uma noção de... Às vezes as pessoas falam que óleo é caro, e uma É, experiência como essa, né, Carol, ela é bem impactante para mostrar para as pessoas o valor realmente, né? eu lembro que eu pagava de farmácia após o transplante, eu pagava de farmácia por mês uns R$ 3.500, só de medicação, só uma medicação que eu tomava, só uma, que era o Tecta, né, para refluxo, essas coisas, né, para gastrite, todas essas coisas, só o Tecta era R$ 900 de Tecta, porque eu tomava 3 comprimidos por dia. É bem salgado, né? E, Carol, e conta para a gente, assim, quando foi que você conheceu do Terra, né? Quais os óleos, né, que você passou a usar especificamente para a Eu tenho, situação de esclerose sistêmica? Qual foi o ano, né, que isso começou? Conta eu um tenho que pouquinho fazer para a gente. isso é uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês agora. Quem me apresentou do Terra foi Priscila. Priscila me chamou, insistiu para mim ir com ela na Fribal. E eu até tentei remarcar algumas vezes, acho que a gente até remarcou, né? Umas 2, 3 vezes, mas a gente conseguiu ir numa tarde lá. E ela me apresentou tudo dos olhos, assim, a empresa, os olhos e tudo. E ela falando super empolgada e que estava tratando os filhos. E eu lembro demais que eu cheguei para ela e disse desse jeito: Pri, que a gente, quem não sabe, gente, a gente estudou a vida inteira junta, né? Eu virei para ela e falei assim: Pri, é tudo muito lindo, tudo legal, mas eu não acredito em nada natural, porque eu já tomo tanto comprimido por dia que eu não vou nem me lembrar de tomar óleo, né? E ela, mais Carol, eu falei, amiga, eu não vou tomar isso, tu não está entendendo, eu não vou nem me lembrar. E assim, quando eu cheguei em casa, eu até comentei com meu namorado, eu falei assim, rapaz, uma amiga minha de colégio me chamou para me conhecer um negócio de uns olhos, um negócio assim, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu falei, é aquele um negócio assim surreal, eu falei do negócio, não falei nem tanto dos olhos, né? Eu falei para ele, né? Aí ele chegou e disse assim, que tu não tem tempo para nada, tu vai se meter nisso? Aí eu disse, não, eu também não vou conseguir usar, porque eu já tomo muito remédio, né? E eu também tinha um pouco de receio, né? A gente que passa muito tempo tomando medicações químicas e seguindo um protocolo médico de muito tempo, com doenças muito raras e muito
vamos dizer assim, difíceis de tratar, porque uma doença autoimune, todo mundo sabe que não tem cura, a gente fica muito receoso de trocar o certo pelo duvidoso, pelo fato de ter medo de ter alguma consequência, né? Então, assim, ninguém nunca tirou nenhuma medicação minha, certo? A não ser os meus próprios médicos. Quando eu fui passar, como tu perguntaste, quando eu conheci a do Terra, eu conheci a do Terra contigo, mas eu conheci por cima. A gente tem uma amiga em comum, que é a Isabela. Isabela ficou insistindo, insistindo, insistindo. E um dia ela chegou aqui em casa e disse que ia fazer a minha rotina e a de Maria. Aí eu virei para ela e falei assim, minha irmã, eu não vou tomar isso. Eu tenho medo de baldear meu sistema imunológico, ter que passar por um transplante todo de novo. Eu tenho medo de um monte de coisa. Aí eu virei para ela e falei assim, vamos fazer o seguinte, se tu me fizer dormir, eu digo que esse negócio presta. Por quê, gente? Porque minha filha nasceu especial por um erro médico e fazia 13 anos que eu não dormia sem remédio. Eu era escrava de Rivotril. Eu tomava todos os dias Rivotril para dormir. E eu não conseguia dormir sem Rivotril. Lexotan não fazia efeito, Xionox não fazia efeito, Dormonide não fazia efeito, Parts não fazia efeito, era só Rivotril que fazia efeito para me dormir. Eu sou uma pessoa muito ligada, né? E minha menina é especial e ela também tinha um sono muito agitado, né? Ela dormia, mas era o tempo todo se debatendo, puxando o cabelo, se mordendo, né? E aí eu falei, e se tu fizer Maria Clara dormir tranquilo e eu dormir, bacana. Aí a gente começou, né, com... E a doença autoimune, ela dá muita dor nas juntas, muita, como se fosse uma artrite, uma artrose, né? No meu caso, como eu produzo muito colágeno, isso aqui, todas as juntas ficavam duras, que eu fazia isso, instalava, eu me instalava inteira, eu até me coloquei meu nome de mulher crocante, porque qualquer movimento que eu fazia, eu instalava, eu disse assim, aí, né? Pelo menos eu sou crocante. Então, assim, eu falei para ela, se minha dor passar, eu digo que isso presta. Então, nós começamos com o Copaíba, né? E o Tangerina. A gente usava o Copaíba 4 gotinhas por dia, né? Para as dores, para a ansiedade também ajuda bastante, né? Então, assim, isso me ajudou muito com a dor reumatológica, porque existia dias que eu não conseguia pisar no chão de dor. E passei a tomar o Tangerina a cada 250 ml de água, uma gotinha, e eu tomava 2 litros por dia, vai aí 8 gotas por dia, para baixar a minha ansiedade, né? Para já ir me preparando para dormir de noite. E no difusor, a gente usou lavanda, balance e anguarde, né? E eu também passava o balance, inalava, passava no pé, no pulso, né? Antes de dormir, junto com lavanda. E a gente foi, junto com a minha psiquiatra, desmamando o meu Rivotril, né? Porque a gente não podia tirar de uma vez. Com mais ou menos uns 2 meses, 2 meses e meio, eu já não tomava mais nenhum tipo de remédio para dormir. Nem a minha psiquiatra acreditou. Quando eu disse para ela, doutora, eu não tomo mais. Aí ela disse, tem certeza? Eu falei, absoluta. Ela disse, não te dou mais receita, viu? Eu falei, não precisa. E assim, paramos mesmo, né, de usar, de usar e assim, foi mudando a minha vida aqui em casa, né? Foi mudando tudo dentro de casa, inclusive o sono da minha menina também, que eu dizia assim para as babás, falei, e aí, Maria tá dormindo bem mesmo? Dona Carol, Maria Clara deita e nem se mexe. Eu digo, rapaz, esse negócio presta mesmo. Fiquei pensando, né? Esse negócio presta. Assim, com uns 15, 20 dias, eu comecei a parar de ter dor nas juntas. E eu não tinha nem notado, porque eu já era tão acostumada a ter dor que a gente aprende a conviver com a dor, né? Que a gente nem, tipo assim, nem sabe. Ah, a dor tá aqui, eu já sei conviver com ela, né? Já vinha com
com dores desde quando eu descobri a doença. Chegou a época de eu ter que tomar tramal e tudo, às vezes. Quem percebeu eu não sentir mais dor foi a minha personal, né? Com mais ou menos um mês e meio, ela virou para mim e falou assim: Carol, tu tá tomando remédio para dor todo dia? Eu falei: não, tu não tá mais reclamando de dor? Aí eu virei para ela e falei assim: é mesmo, né? Ela disse: é. Aí eu disse: o que será? A gente assim nem se toca, né? Aí no outro dia eu virei para ela e falei assim: Xaxá, menina, é o óleo que eu tô tomando. Ela: que óleo? Eu falei: o óleo de copaíba que eu tô tomando. Mulher, tira a dor mesmo. Ela disse: é mesmo, porque tu não tá mais reclamando. Só que eu, na minha santa ignorância, pensava que era psicológico. Aí eu virei para ela e falei assim: rapaz, eu vou parar de tomar esse óleo de copaíba, que eu quero ver se essa dor não vai continuar, não vai parar. Gente, desculpe o termo, eu me lasquei. Parei com 5, 7 dias, eu não pisava nem no chão de dor. Eu disse: rapaz, é um negócio. Aí voltei a tomar o óleo, eu queria tomar o vidro todinho para ver se passava a minha dor. Aí voltei a tomar e desde então, diariamente, eu tomo, já tenho o quê? Desde 2019, já vai fazer 3 anos, né? E como o Pri disse, não tem um efeito colateral, né? Tomo todos os dias o copaíba, tomo tangerina também. Hoje eu intercalo muito tangerina com outros óleos, né? Assim, ando. Mas, assim, eu não tenho nem como dizer, assim, como mensurar. Só quem tem uma doença assim dessas, que sente a dor que a gente sente, que é capaz de ver como faz uma diferença na nossa vida, o óleo, né? Assim, e uma coisa muito simples, né? E se você for ver, se você for parar para pensar, eu tive mês passado uma crise de enxaqueca que eu nunca tinha tido. Eu passei 48 dias com enxaqueca, ninguém descobriu o que era, né? A gente descobriu que eu estou intolerante a alguns alimentos. Mas durante esses 48 dias eu fiz tudo que vocês puderem imaginar e nada passou, né? E teve um dia que meu pai, já desesperado, porque eu estava com dor há muitos dias, ele mandou um home care vir aqui em casa, né? E me aplicar um dia tramal, não passou minha dor, no outro dia me aplicar uma morfina na veia, né? Também não passou minha dor, nenhum dos dois, né? E aí eu perguntei para a mulher, eu falei: quanto é? Aí ela disse o valor lá, e eu cheguei e disse assim: gente, eu compraria no mínimo 3 vidros de copaíba, que duraria mais de 3 meses. Assim, se a gente for fazer a comparação, né? Perfeito. É mais ou menos. E o pior é que nem resolveu, né, Carol? Pagou e a dor nem passou, né? Eu estava com intolerância alimentar e aí eu estou tirando tudo. E, Carol, e tu contaste também que tu passou, né, depois de certo tempo, né, depois de uns 10 meses após iniciar o uso dos óleos, aí a tua crença, né, ela passou a existir no produto, né? Às vezes as pessoas realmente não acreditam, né, no natural, porque no mercado, às vezes tem muitas coisas naturais, a pessoa espera um resultado rápido, imediato, não consegue, então ela passa a não acreditar. Tem coisas naturais também vendidas que realmente, né, não proporcionam aquilo pelo qual é vendido. Então, muita gente, principalmente no Brasil, né, tem uma certa descrença. Mas a fala da Carol, né, mostra exatamente isso, que ela não acreditava, não tinha crença, até duvidava, mas que realmente os óleos essenciais, o poder de um óleo essencial do terra, né, um óleo essencial verdadeiramente puro, ele é totalmente diferente de tudo de natural, né, que existe no mercado, de ervas, enfim. Mas a Carol compartilhou comigo também, gente, que uns 10 meses depois, né, que ela iniciou o uso dos óleos, ela passou a usar o DDR também. Ele ainda não tinha no Brasil, então por isso que ela provavelmente não foi orientada, né, desde o princípio, porque o DDR não tinha, né? Ela iniciou o uso em 2019, então o DDR não tinha chegado aqui. E aí, quando chegou, ela passou a usar o DDR e também iniciou o uso do frankincense. Então, só para fechar, né, Carol, aí, os óleos essenciais que você usa.
o DDR, né? O DDR não tinha no Brasil quando eu comecei a usar, e uma pessoa foi para os Estados Unidos e trouxe para mim. Eu fui na convenção, Isabela, eu pensei em ti e trouxe. Eu disse, mulher, não traz não, que eu não vou usar não, porque eu morria de medo de mudar o meu sistema imunológico e bagunçar minha doença. E o óleo ficou do lado da minha cama, novembro, dezembro, janeiro. Quando eu fui em janeiro, em São Paulo, para minha revisão, eu estava com 57% da capacidade pulmonar, se eu não me engano, já tinha passado dos 54%, né? Porque também eu dou um pouco de mérito ao Copaíba, porque ele vai desinflamando também, né? Algumas áreas. E aí, quando o médico falou isso, eu virei, olhei assim, para eu e minha irmã, eu olhei, na mesma hora eu pensei no DDR. Não sei porque veio na minha cabeça, né? Deus faz as coisas assim que a gente não entende. E aí, quando eu cheguei aqui em São Luís, eu comecei a tomar o DDR. Gente, eu comecei a tomar o DDR em fevereiro de 2020. Um mês depois veio a pandemia, né? E eu tomando DDR, 4 gotas por dia, não sabia o que esperar, tinha lido alguns resultados no PubMed, que ele entrava na membrana celular, que ele restaurava a célula danificada, e pererei para lá. Eu digo, rapaz, vai ter que restaurar meu corpo todinho, né? Porque a minha doença autoimune é no corpo inteiro, e aí eu brigando com eu mesmo, e a confusão aqui vai ser grande com esse remédio aqui dentro de mim. E eu pensando, né? E quando chegou a pandemia, eu ainda pensei em parar. Eu disse, rapaz, eu vou parar, porque se der merda, eu ainda tenho que ir para São Paulo assim, mas não parei. Continuei tomando. Aí comecei o curso com um médico, fiz um curso com um botânico para me entender um pouco da planta, fiz um curso com um médico para me poder usar melhor aqui em casa, né? Em mim, na minha menina. E aí a gente conversando, ele até virou para mim e falou assim, Carol, como você toma o DDR? Aí eu virei para ele e falei assim, eu pingo direto na boca. Ele, meu Deus, tu consegue, ele é muito forte, ele queima. Eu digo, doutor, eu já até acostumei, já tomei, foi coisa pior. Né? Então, assim, tudo é uma questão de costume. Aí ele perguntou se eu usava o frankincense, eu falei, eu uso na minha menina. Ele disse, pois use uma gotinha sublingual em jejum, todos os dias em jejum. Aí eu passei a usar, que eu não usava em mim, né, assim, para tomar mesmo. E fiquei tomando DDR em fevereiro, março, abril, maio. Em junho, era para me ter voltado em São Paulo. Em março, abril, eu não voltei, porque estava o auge da pandemia, e eu com a fibrose pulmonar, o que eu ia fazer em Só Paulo, gente? Só me morrer, né? Aí, em junho, maio ou junho, o meu reumato, o doutor Morton, me ligou. Ele me ligava todo mês para saber como é que eu estava, muito preocupado comigo. Ele era meu médico, ele faleceu ano passado, né? Ele era meu médico desde 2009. E ele me ligou e disse assim, minha filha, como é que você tá? Não sei o quê, tá tudo bem, não sei o quê, tá se resguardando? Eu disse, tô. Ele já era um senhor de 70 e poucos anos, aí ele virou para mim e falou assim, olha, você lembra aquele remédio que eu lhe falei que a Anvisa ia liberar em 2016? Aí eu disse, lembro. Ele disse, pois só liberaram agora. Imagina, gente, se eu tivesse esperado, eu não tinha aguentado, né? Eu, em 2013 para 2020, 7 anos. Aí eu disse, foi mesmo, doutor Morto? Ele disse, foi. E eu já conversei com o Felipe, que é o hemato, né? E já te coloquei no programa do laboratório da medicação, que eu quero que você faça uso dele para a gente ver se vai ter alguma resposta na sua fibrose, para ter uma melhora na sua qualidade de vida. Aí eu disse assim, doutor Morton, então o senhor mande para mim tudo que o senhor tiver dessa medicação, que o senhor sabe que eu leio tudo que eu tomo. Gente, ele me mandou, era um tanto assim de papel, para me imprimir, né? Imprimi tudo, fui ler. Era um quimioterápico, em comprimido, chama Ofev, a medicação. Aí eu li tudo, com uma semana eu li tudo, né? Aí eu liguei para ele e falei para ele, doutor Morton, é um quimioterápico, né? Muito efeito colateral e tudo. Ele, mas eu já lhe botei na coisa do laboratório, você vai ganhar a medicação durante 1 ano, vamos ver como é que vai reagir em você e tudo mais, o laboratório já vai entrar em contato com você, já está tudo certo. Aí eu disse, tá certo. Eu não quis discutir, porque é um senhor, né? A gente discutir por telefone é chato. A medicação custava R$ 18.766, só para vocês terem noção. Aí eu liguei para o doutor Felipe, que é filho dele, né? Que
é bem mais novo que ele. E eu com o doutor Felipe, tipo assim, a gente fala mais a linguagem dos jovens, né? Vamos dizer assim. Aí eu liguei para ele e falei, doutor Felipe, o doutor Morton me passou a papelada da documentação, que ele quer que eu tome tudo, mas eu não estou querendo tomar, é um quimioterápico. Qual é a janela que eu tenho de estar pior para estar melhor, para me ter que entrar nessa medicação? Porque o senhor esperava que eu chegasse a 40, eu consegui chegar a 57, né? Mais do que o senhor esperava, mais do que da metade do que quando eu fui. Aí ele disse, Carol, papai conversou comigo, mas eu também acho bom e tudo. Aí eu peguei e falei assim, vamos fazer o seguinte, as coisas estão melhorando, eu vou aí, depois do dia 15 de junho, faço meus exames e senta nós três para conversar. Aí ele, tá certo. Só que, na verdade, as coisas pioraram, né? De novo, o Covid. Eu não fui em junho nem em julho. Quando foi em julho, no final de julho, ele me ligou e disse assim, Carol, olha, ou você vem a São Paulo, ou eu não me responsabilizo mais sobre as suas medicações, porque eu ainda tomo algumas poucas medicações que elas são reajustadas de acordo com os meus exames, né? Então, graças a Deus, está cada vez diminuindo mais, né? Então, eu fiquei louca, né? Peguei o avião, fui para lá, e fui eu e uma amiga minha. Quando eu cheguei lá, o primeiro exame, eu chego sempre de tarde e eu faço os mesmos exames nos mesmos hospitais, nas mesmas máquinas, com os mesmos técnicos desde 2009. Eu até brinco com o povo lá em São Paulo, eu digo, gente, vocês não podem se aposentar enquanto eu tiver vida, nem morrer, porque todo mundo tem que estar aqui comigo, né? Aí entrei na máquina da espirometria. Se vocês não sabem o que é a espirometria, é um exame que a gente faz para medir a troca dos gases dentro da gente, oxigênio, gás carbônico, tudo, todos os gases. Você entra dentro de uma cápsula, você fica lá fechado, você assopra, 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 até faltar o ar, puxa o ar de novo, segura, 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 e isso vai medindo, né? Um percentual. É um exame muito cansativo de ser feito para quem tem problemas de pulmão, né? Mais necessário. E eu fiz o exame. Quando o exame terminou, que ela abriu a cápsula, ela virou para mim e falou assim, Carol, teu exame nunca deu tão bom. Aí eu olhei para a Azul, que é a Azul que fazia meu exame, falei, Azul, não pode. Ela disse, tá, nunca deu tão bom, tá aqui. Eu disse, minha irmã, repete o exame. Não, Carol, tá certo. Eu falei, não, fecha a máquina, bora fazer. Ela disse, mas tu acabou de fazer, tu vai estar cansada, não vai dar a mesma coisa. Eu digo, espera 5 minutos que eu vou descansar. Tu calibrou essa máquina? Ela disse, calibrei. Tá tudo certo, tá tudo certo. Eu falei, não pode. Aí fechou a máquina, eu repeti o exame. Quando eu repeti o exame, deu a mesma coisa da primeira. Ela disse, Carol, tá certo o exame. Por que tu não pode estar melhor? Aí eu saí da sala, tinha uma amiga minha comigo, que também faz uso dos olhos. Aí eu virei para ela e falei assim, Rositinha, tem alguma coisa errada. Ela disse, o quê? Meu exame nunca deu tão bom, Rosita. Como é que pode? Eu estou há 6 meses e meio, 7 meses, trancada dentro de casa. Não estou fazendo atividade física como eu estava, porque eu estava, tipo assim, fazendo aquelas atividades em casa, né? Com coisa de casa, que todo mundo fez, né? Para se exercitar. Não estou andando como eu andava, não estou fazendo nada do que eu fazia antes. Como é que pode? Aí ela virou para mim e falou assim, ela é evangélica, né? E ela disse, tu não crê em Deus, não? Eu falei, creio, minha irmã, mas é uma coisa surreal. Aí ela virou para mim e falou assim, e teus olhos? Aí eu na mesma hora disse, mulher, o DDR, não acredito não. Aí ela disse, com certeza. Aí fui para o outro hospital, fazer a tomografia, estou lá na tomografia, o pessoal que faz minha tomografia também são os mesmos. Aí viraram para mim e falaram assim, Carol, tu fez alguma coisa? Aí eu peguei e falei assim, fiz o quê? Alguma coisa no teu pulmão? Eu falei, não. Aí fizeram o exame, aí o médico me chamou lá, o radiologista, eles me chamam lá de Maranhão, eu disse, Maranhão, fez alguma coisa no teu pulmão? Eu falei, não. Ele, mas tá dando uma incoerência aqui, de uma imagem para outra, para a tua passada, tá muita diferença. Eu disse, para melhor ou para pior? Ele disse, não, para melhor. Bora numa outra máquina nova que chegou. Aí eu fui para outra máquina. Chegou na outra máquina, ele repetiu o exame, aí eu ainda lá deitada, ele botou naqueles áudiozinhos, né? Falou assim, Carol, tu fez transplante de pulmão, é? Aí eu disse, não, como? Em plena pandemia. Se eu vim aqui em janeiro, já acho que eu vou fazer transplante de pulmão. Se minha doença não é no pulmão, é no corpo todo.
Aí ele, não pode, Carol. Aí eu disse assim, me tira daqui que eu quero ver esse exame. Aí saí, entrei na sala dos médicos, olhei. Aí disse, olha isso aqui, Carol. Olha que teu exame passado, olha esse. Aí eu disse, é, né? Ele, tu não fez? Aí gente, eu tive que levantar a blusa para mostrar que eu não tinha uma cicatriz. Eu disse, só se o pulmão entrou pela boca, porque outro canto não tinha. Aí ele riu assim, ele disse, o que é que tu tá fazendo? Eu falei, depois eu te falo. Subi para a consulta, né? Quando eu cheguei na consulta com o doutor Felipe, eu virei para ele, né? Que eu gosto muito de brincar com ele, discutir, desenhei no papel e disse assim, tá aqui eu com 27%, tá aqui eu com 57%, nesse espaço, qual é o espaço que eu tenho? Eu tenho que chegar a 50%? A 45%, a 50% para mim começar a tomar o Ofev? Como é? Ele disse, não, Carol, eu preferiria que você começasse a tomar antes de cair. Aí eu disse, mas, doutor Felipe, eu não superei o que o senhor queria, que você esperava, superou, mas eu queria mais na frente, queria para a gente não deixar perder. Aí eu me levantei e disse, não, acabou a consulta. Aí eu fui, peguei o papel, entreguei assim para ele o papel, né? Aí ele virou e eu circulei, né, o resultado. Quando ele olhou para mim, olhou. Tu que assoprou isso, Carol? Eu falei, foi. Aí ele olhou para minha amiga, foi ela que assoprou? Aí a minha amiga, foi. Esse exame é teu, Carol? Eu falei, é. Tem certeza? Eu falei, tenho. Ele, não pode. Eu falei, é meu. Eu estava com 68% da capacidade pulmonar. 11% a mais. Na mesma hora, ele ligou para o pai dele e disse, pai, a Carol não entra mais no programa do laboratório, nem que ela queira. O exame dela deu, o pai dele, não pode, deu. Aí, quando ele desligou o telefone para o pai dele, eu falei assim, o senhor gostou desse resultado? Ele disse, gostei. Eu disse, pois olha aí a minha tomografia. Quando ele abriu a tomografia, ele olhou e disse, essa tomografia é tua? Eu falei, ele não pode. Eu falei, é minha. Aí ele levou lá na radiologia. Aí eu cheguei e disse assim, eu vou contigo. Eu vou com o senhor. Ele disse, não, tu não vai não, que tu compra todo mundo aqui nesse hospital. Porque na época do meu transplante, todos os enfermeiros queriam tirar folga dentro do meu quarto, que eu mandava comprar lanche para todo mundo, né? Aí era uma festa. Aí ele desceu, com 20 minutos ele voltou, ele disse assim, eu não sei, Carol. E olhava para o meu resultado, assim, para o papel, olhava para a tela com a tomografia. Aí uma hora ele parou, olhou para mim e disse assim, o que é que tu tá fazendo ou tomando, fora o que eu te dou? Porque o que eu te dou, tu não ia estar assim. Aí eu disse, eu estava esperando você perguntar. Aí eu virei para ele e falei assim, o senhor já notou que tem mais ou menos 1 ano e pouquinho que eu não peço mais remédio para dor? Aí ele disse, verdade. Falei, pois é, eu estou tomando uns óleos essenciais. Que óleos? Aí eu falei, da do Terra. O senhor nunca ouviu falar, porque ele morou 15 anos nos Estados Unidos. Aí ele falou, não, porque como ele é cientista, médico cientista, vive em laboratório, então eles são muito céticos, a maioria deles que não trabalham com essas coisas naturais, né? Falei, pois é lá dos Estados Unidos, a empresa, tudo. Eu estou tomando Copaíba e estou tomando tangerina para ansiedade, já não estou mais tomando remédio para dormir. Aí ele olhou para mim, sério? Eu falei, sério. Eu digo, agora, para essa parte pulmonar, eu estou tomando, doutor Felipe, um que chama DDR Prime. Aí ele, DDR Prime, o que é isso? Eu falei, é um óleo. Aí ele botou no Google, né? Apareceu a fotozinha da Duterra. Aí eu virei para ele e falei assim, não, doutor Felipe, isso aí não diz nada não, o senhor tem que entrar no PubMed. Aí ele, Carol, tá de sacanagem comigo? Eu falei, não, eu tô falando sério. Ele, não, tu só pode estar de brincadeira. Eu falei, não, eu tô falando sério. Aí ele pegou, ficou meio cético, né? E ele virou para mim e falou assim, eu quero todos esses teus exames, deixa aqui comigo, e minha secretária vai te ligar. Eu falei, tá certo. Aí ele ficou muito feliz, terminou uma consulta, né? Isso em agosto de 2020. 3 dias depois, a secretária dele me ligou, me pedindo tudo que eu tinha sobre os óleos essenciais para mandar para ele, tudo que eu tinha pesquisa no PubMed, que ele queria ver, que ele queria estudar, que ele queria saber. Aproveitei, ela aproveitou e fez uma consulta comigo, que o filho dela tinha um problema aí e tá top dos top, né? E aí, gente, o maior medo de todo mundo, tanto dos meus médicos como da minha família, era eu pegar Covid, né? Pela fibrose pulmonar que eu tenho, né? Que, assim, eu sou uma paciente de alto risco, né? E eu peguei Covid no final de outubro, início de novembro, né? E foi um verdadeiro caos.
porque meu pai ficou desesperado, meu pai disse assim, não morreu no transplante, morre agora de Covid. Minha filha, eu não quero nem ficar falando com você, porque eu já começo a chorar. Aí os meus médicos de São Paulo vêm para cá, que eu já consegui uma UTI, o meu médico daqui, meu clínico geral, que é um médico da família, Carol, pode vir para cá para São Domingos, que eu já consegui uma UTI. E eu tenho um grupo no WhatsApp que são só os meus médicos que eles se interligam, caso eu passe mal, caso aconteça alguma coisa, né? Os daqui com os de São Paulo. E era uma confusão no grupo. Um dizia uma coisa, outro dizia outra, aí é protocolo e confusão. O único que virou para mim e falou assim, fique em casa, eu estou indo aí, foi meu pneumologista daqui de São Luís. Ele mandou no privado para mim e disse assim, Carolzinha, minha filha, fique em casa, eu estou indo aí deixar meu oxímetro, que é um top dos top dos top. Você vai ficar com ele, você vai me ligar se baixar de 97 sua saturação. Mas você vai fazer o protocolo todo. Cloroquina, azitromicina, pererei, parará, tiruru. Eu senti 2 dias de calafrio e 2 dias de febre para poder fazer o exame e comprovar que eu estava de Covid. Não senti mais nada, não tive falta de paladar, de odor, fastio, não tive nada. E eu não queria ter tomado essas medicações, mas eu tomei por desencargo de consciência pela minha família, porque senão meu pai infartava, né? Mas, gente, eu não tive nada, absolutamente nada. Os meus médicos de São Paulo e os daqui ficaram chocados, né? A minha endócrino, ela faz uso dos óleos que eu incentivei ela a fazer e ela hoje diz, Carol, eu tenho certeza que não ficou ruim pelo fato de ter dormir com Anguard diariamente há muito tempo, de tomar o Copaíba, que é anti-inflamatório, de estar tomando o DDR, né? Então, assim, eu não tive nada. Eu nem parecia que eu tinha tido Covid. Maria Clara pegou junto comigo, não teve nada. Eu só fui saber que ela foi ter em fevereiro, quando a gente teve contato com outra pessoa que teve Covid, que a pessoa pediu para a gente fazer exame. Como eu tinha tido, já fazia mais de 4 meses, eu fui repetir o exame, ainda estava com anticorpos lá em cima, e Maria Clara estava com anticorpos também igual a mim. Eu digo, bichinha, então tu pegou junto comigo. Né? Então, assim, ninguém teve absolutamente nada. E eu dou total mérito disso aos olhos. Porque se não fosse eles, eu acho que se eu tivesse pego na situação que eu peguei, eu acho que eu não teria resistido. E, assim, eu peguei em outubro, em novembro eu voltei para São Paulo para a gente repetir os exames e, evidentemente, claro, a minha espirometria baixou para 64, né, de 68. Em janeiro, eu novamente retornei, fevereiro, baixou um pouco mais para 62, porque o corpo ainda fica inflamado muito tempo pós-Covid, né? Mas depois que a inflamação saiu do meu corpo, né? Que eu voltei em agosto, se eu não me engano, o meu pulmão hoje, gente, é uma coisa surreal que eu vou dizer para vocês. O meu pulmão hoje, eu tenho 76% da capacidade pulmonar. O meu pulmão hoje está igual ou melhor de uma pessoa que nunca teve nada no pulmão. Uma pessoa totalmente normal. O meu médico, ele fica assim, estarrecido. Ele disse que nunca tinha visto. Inclusive, ele e o pai dele já estavam escrevendo um artigo sobre o meu caso, né? Antes desses 76, quando chegou no 68, né? Nesse 76, então, eles ficaram assim radiantes, assim, o Dr. Morton, meu Deus, eu não sabia quem estava mais feliz, se era eu ou se era eles, né? E, assim, a única parte que eu ia fazer todos os exames para ver se tinha realmente melhorado, porque são exames muito chatos, que eu tenho que ficar com sonda mais de 24 horas, tenho que fazer vários exames de comer coisas com radiação, para saber onde o alimento está, aqui na parte do esôfago, né? A gente ia fazer em novembro do ano passado, para saber se também tinha dado uma boa melhorada nessa parte do esôfago, mas a gente não fez, porque, infelizmente, o Dr. Morton faleceu no dia 25 de setembro e eu não consegui fazer essas coisas sem ele lá, porque ele que me acompanhava, né? Em tudo nessa parte. E, assim, eu tinha uma dependência muito grande nele, até emocional, pelo fato dele ter salvado a minha vida inúmeras vezes durante esse percurso, né, que ele estava comigo desde 2009.
Então, a gente está programando de repetir esses exames da parte do esôfago lá para agosto, né? Porque eu tenho que ficar internada uns 3, 4 dias mesmo, e assim, eu ainda não consegui, com o doutor Felipe, né, que é o filho do doutor Morton, achar um médico que eu me identifique, né? Porque quando a gente já cria uma certa, vamos dizer assim, empatia, carinho, amor, né? Onde a gente já tem aquele entrosamento total, que a gente já se responde até por olhar, é tudo mais fácil, ainda mais numa doença, que é uma doença, assim, rara, mas, ao mesmo tempo, muito grave, né? Sim. Então, Carol, assim, incrível. essa parte do a gente ainda vai ver, mas eu creio, né, que já está bem melhor pelo fato de já ter diminuído o Tecta, né? Eu já não tomo mais o Tecta 3 vezes ao dia, só estou tomando ele já uma vez ao dia, porque eu tomo os Zengest no resto do dia e está segurando bem, né? Então, Ou creio seja, eu que ainda tem mais testemunho para rolar, né? Que ainda, até porque, né, Carol, assim, é incrível a gente escutando, né? A gente vê que nitidamente você descobriu, recebeu o diagnóstico em 2009 e conheceu do Terra, né? Começou a usar os óleos do Terra em 2019, ou seja, você passou 10 anos sendo tratada, né, em uma linha e iniciou os uso dos óleos há 3 anos aproximadamente, né? E nesses 3 anos você já teve resultados que a própria medicina, né, os próprios médicos que te acompanham duvidam. Então, realmente, assim, é muito forte a tua história. Eu fico feliz de saber que ficou gravado aqui, né, para poder compartilhar com outras pessoas, outras vidas, né, Carol? Assim como você reconhece, assim, que até mesmo se você não tivesse conhecido os olhos há 3 anos atrás, a tua história, né, durante o Covid poderia ter sido outra, né? Inclusive, eu vi você falando, os meus sintomas foram bem piores do que os teus, né? Então, assim, é incrível. E só para quem eu não falei, viu, gente, no princípio, mas para que vocês saibam mais, a Carol, ela não só, né, passou a usar os óleos, mas depois que ela teve esse resultado extraordinário, ela decidiu iniciar, né, o empreender com o do Terra também, e hoje a Carol é qualificada no nível de Gold, por isso que tinha a foto dela lá também no Leadership, né? Então a Carol não apenas usa, mas também já ajudou com que os olhos chegassem na vida de muitas outras pessoas e ajuda outras pessoas também a empreenderem com o negócio. A gente, né, Pri, quando a gente... Porque eu falo muito para as pessoas, não adianta a gente trabalhar com os olhos sem ter um resultado dentro da nossa casa. Porque a gente não vai falar com a mesma empolgação, o mesmo entusiasmo, o mesmo amor, e não vai ter, como que a gente fala? Propriedade no que a gente está dizendo, né? Tipo, eu tenho propriedade do que eu falo porque eu vivencio isso, né? Todos os dias aqui em casa, e assim, quando eu comecei a usar, que eu comecei a ter resultados só em dormir, e Maria Clara dormir melhor, onde eu cheguei, que o povo falava, tô com isso, eu disse, menina, tem um óleo para não sei o quê. Eu nem trabalhava. Tem um óleo para não sei o quê, tem um óleo para não sei o quê lá, tem um óleo para não sei o quê lá. Que óleos são esses, Carol? Aí eu dava o telefone. Fala com não sei quem, que não sei quem vai te ajudar. Fala com não sei quem. E nem trabalhava. E as pessoas, Carol, tem que fazer o trabalho. Eu falei, não tenho tempo. Eu quero ajudar. Entendeu? Deixa eu ajudar o povo, que eu estou bem, eu estou feliz só em ajudar. E assim, onde eu vejo... Ontem eu fui revelar umas fotos, né? E vi o braço da menina lá do Foto Sombra, assim, bem regularzinho, né? Eu perguntei para ela, o que é isso aqui do teu braço? Ela disse, não, porque eu sou transplantada. Aí eu disse, de quê? Ela, de rim. Aí era para me receber a hemodiálise, até o braço dela vibra, né? E tudo. Aí ela me falou que era transplantada de rim. Eu falei, eu também sou transplantada de medula. A gente começou a conversar. Ela ainda tomou as medicações. Aí eu virei para ela e falei assim, mulher, eu trabalho com os olhos, que são muito legais, que também podem te ajudar a diminuir essas medicações, efeitos colaterais e tudo. Então, assim, onde a gente chega, a gente quer ajudar as pessoas de alguma forma, né? Eu fui levar uma amiga minha, né, em Barreirinhas outro dia, e vi um senhor caminhando no hotel, com a perna tipo como se fosse erisipela,
bem vermelha, né? Assim, da metade da canela para baixo. E fiquei olhando, estava ele, a esposa e a filha, e ficou mais um casal na mesa. Aí eu sou cara de pau, né? Aí eu fui lá. Aí ele estava na mesa do nosso lado, tudo, eu me levantei e disse, é seu pai? Aí o cara disse, é meu pai. Eu falei, o que ele tem na perna? Aí ele me falou, né? Aí eu disse assim, olha, eu trabalho com um negócio que vai ajudar muito seu pai. É mesmo? Eu falei, ó, anota bem aí meu número, porque às vezes a gente pedir o número da pessoa, a pessoa não quer dar, né? Anota meu número. Se tu quiser entrar em contato comigo, tu entra que eu te falo. Aí eu nem esperava. Depois de uns 15 dias, a pessoa me liga. Olha, eu sou a esposa daquele rapaz que você falou lá no hotel, lá em Barreirinhas, Pererê. Gente, aí a gente fez um protocolo, a mulher comprou, a mulher está usando, ela me passou uma mensagem e, tipo, 20 dias depois. Ei, Carol, não sei como te agradecer. Meu sogro está outro. Não sente mais dor, não está inchando mais a perna, está bem melhor, a cor está melhor, tudo melhor. Então, assim, eu acho que, além de tudo, é uma missão, né? Que a gente acaba carregando. Né? É, verdade. Carol, eu queria te ouvir ainda mais, porque eu tenho certeza que tem mais testemunho, mas a gente vai dar sequência aí para ouvir também a parte do negócio, né, os consultores. Mas antes de finalizar, Carol, eu queria te agradecer muito, tá? Por você ceder, né? Quando eu te convidei, você falou, eu acho que eu não vou dar conta e tal. Então, eu agradeço você ter sido ousada, né? E compartilhar a tua história, que ela é extraordinária, né? A medicina precisa saber, né, que existe um caminho extraordinário, né, através dos óleos essenciais, as pessoas. Então, a nossa missão, como você falou, ela é muito linda, né? E eu quero te agradecer por você compartilhar um pouco da sua história com a gente. E vai ter que ter a parte 2, viu? O Alexandre até botou aqui no bate-papo que vai ter que ter a parte 2 depois que você fizer outros exames, né? E tenho certeza que o DDR é inseparável seu, mas eu digo assim, eu tenho certeza, né? É como você falou, né? Foram 10 anos de caminhada e em 2019 você iniciou uma nova trajetória que só tem 3 anos. Então, eu tenho certeza que vai ter mais história para contar. Eu fico feliz de saber que do Terra, né? Com certeza ajudou a prolongar os seus dias e a tua qualidade de vida, né? Nessa terra. Então, eu fico muito feliz de saber que a sua crença, né? Ela foi realmente transformada através dos olhos e da ousadia, né? De Isabela, que entrou dentro da sua casa e falou: você vai usar. Então, um beijo no seu coração, Carol. O testemunho vai ficar gravado, né? Para a gente compartilhar também com outras pessoas. Um beijo bem grandão e eu espero que a gente tenha mais momentos. Com certeza, estou à disposição. Bora ajudar esse povo aí. Bora. Um beijo, gata. Um cheiro bem grande no seu coração, tá? Beijo.